Os grandes poderes do nosso planeta estão se unindo para apagar o nosso passado, para apagar a história da humanidade, a verdadeira história da humanidade. E eu não sei se você está preparado para saber o que eu vim te contar aqui nesse vídeo de hoje. É uma conspiração bizarra, macabra, eu diria, e que tem tudo a ver com uma outra conspiração que já existe, que já é conhecida. Conspiração essa, inclusive, que não tem explicação e que talvez nunca terá. E se eu te dissesse que estão apagando o nosso passado, apagando nossas memórias, e que isso é um plano muito bem arquitetado pelos donos do nosso planeta. Mas afinal de contas, por que querem apagar o nosso passado? Por que querem apagar as nossas memórias? Qual é o interesse nisso tudo? O que há no nosso passado que nós precisamos esquecer? Fica comigo aqui nesse vídeo que eu te conto tudo. Eu sou Carol Capel, a sua especialista em mistérios ocultos favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo que começa agora aqui nesse canal. Canal esse, inclusive, que tem um irmão mais novo. Se você ainda não está inscrito no canal de Shorts, se inscreva. O link está aqui embaixo na descrição e também aparecendo aqui em cima nos cards. E nas telas finais do vídeo vai ter uma bolinha assim com o link do canal. É só você clicar e se inscrever. Ao se inscrever, você irá receber os vídeos diários que eu posto de mistérios curtinhos, rapidinhos, contando casos de mistérios reais que acontecem todos os dias. Então, para você não perder um absoluto nada, se inscreva. Aproveita também e já clica aqui embaixo em Seja Membro e venha fazer parte desse novo braço da seita. Os membros do canal participam de lives exclusivas, que são exclusivas para a participação dos membros. E também há uma lista imensa de benefícios, então você não pode ficar de fora. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro e começar a ser membro hoje. Ainda dá tempo. E quem se tornar membro agora consegue assistir às lives anteriores que foram só para os membros. Então, eu recomendo fortemente. Agora sim, vamos ao assunto do vídeo. E em assunto do vídeo eu estou falando de efeito Mandela. Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu falar, pelo menos assim, por cima, do efeito Mandela, ou não? Bom, se você não ouviu falar, eu vou te explicar rapidinho, mas o efeito Mandela nem é o assunto principal do vídeo, mas é só para contextualizar. O efeito Mandela é um fenômeno coletivo de falsa memória, no qual um grande número de pessoas compartilha a mesma lembrança incorreta de um fato, de um evento ou de um detalhe da realidade. O nome efeito Mandela vem de uma teoria, de uma falsa memória que foi criada na cabeça de milhões de pessoas de que Nelson Mandela teria morrido na prisão nos anos 1980, quando, na verdade, ele foi libertado em 1990 e em 1994 teria se tornado presidente da África do Sul. E em realidade, ele teria falecido apenas em 2013. Mas aí fica aquela coisa. Como que ele teria falecido em 2013 se as pessoas se lembram que, na verdade, ele faleceu em 1980 na cadeia? É uma memória falsa? Essa história não existe? As pessoas foram enganadas? A história foi trocada? Existe uma linha temporal paralela? Qual é a realidade? A realidade é que o caso do Nelson Mandela é apenas a ponta do iceberg, porque existem centenas de situações parecidas com essa da morte do Nelson Mandela que fazem com que as pessoas tenham falsas memórias de coisas que elas têm certeza absoluta que aconteceram. Um dos exemplos mais famosos é da Hasbro, do Monopoly Man, que é aquele carinha lá que fica na capa do jogo, sabe? Muitos juram que ele sempre usou um monóculo, quando na verdade ele nunca teve um. Existe um outro exemplo clássico que é a frase do Darth Vader de Star Wars. Muitos lembram que ele disse "Look, I am your father", mas na real a frase é "No, I am your father". Ou, por exemplo, quando todo mundo lembra que a rainha má de Branca de Neve dizia "Espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu?", quando na verdade, segundo a própria Disney e segundo a película original do filme, a rainha má nunca disse isso, mas sim ela dizia "Fala mágico, espelho meu, quem é a mais bela?". Além daquele caso do Pikachu que tinha uma faixa preta na cauda, quando na verdade nunca teve essa faixa
faixa preta na cauda, enfim, são centenas de milhares de exemplos de memórias que as pessoas em conjunto tinham sobre determinada coisa essa que nunca existiu. A esse fenômeno se dá o nome de efeito Mandela. Essas falsas memórias coletivas, elas têm sido atribuídas a várias causas que vão desde o psicológico ao conspiratório. A psicologia cognitiva explica o efeito Mandela como resultado da fabricação inconsciente de lembranças, de que o nosso cérebro está constantemente preenchendo lacunas com base em padrões, expectativas e associações. Então, quando algo é lembrado de maneira equivocada por muitas pessoas, pode ser que essas pessoas tenham sido influenciadas pelo mesmo gatilho cultural que reforçou aquela memória falsa. Mas há quem acredite, por exemplo, que o efeito Mandela seja uma prova de que nós estamos vivendo em uma realidade maleável ou até mesmo em uma simulação. Segundo essas teorias, essas mudanças sutis em detalhes do mundo indicariam que realidades paralelas estão se fundindo, ou que algo ou alguém está reprogramando a realidade, como se nós fizéssemos parte de um sistema esse que recebesse alguns updates de vez em quando, e quando esses updates acontecem, nós temos informações novas, porém ainda nos lembramos daquela versão anterior. Bom, muitas teorias existem para tentar explicar o que de fato acontece com esse caso do efeito Mandela. Só que, nessa última semana agora, uma nova e completamente, eu diria que assim, assustadoramente mais perturbadora teoria surgiu nas redes sociais. Essa conspiração foi tão longe, mas tão longe, que até a pessoa principal envolvida nela desapareceu da internet. E foi assim, então, que as pessoas começaram a perceber que tinha alguma coisa errada. Alguma coisa não estava certa em tudo isso. Como eu disse anteriormente, a maioria das pessoas atribui o efeito Mandela a algo sobrenatural, ou até mesmo a uma falha na Matrix. Mas, graças ao que eu vou te contar a partir de agora, essa história tomou um rumo completamente diferente e, inclusive, muito mais assustador. Essa nova teoria da conspiração diz que o efeito Mandela não é sobrenatural, mas sim é um projeto para nós esquecermos do nosso passado. E essa história toda começou quando uma usuária do TikTok ficou obcecada em provar que a logomarca daquela marca de roupas Fruit of the Loom tinha uma cornucópia. Mas afinal de contas, o que é uma cornucópia? É isso aí que vocês estão vendo na tela. Ela também é chamada de chifre da abundância e ela é um símbolo antigo de fartura, prosperidade e colheita. Ela é representada como um cesto em forma de chifre curvo e geralmente ela transborda em frutas, flores, grãos e outros alimentos. Hoje em dia, a cornucópia aparece em brasões, em arte sacra e em especial em celebrações como a celebração do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. Então, essa usuária do TikTok cismou que no logo do Fruit of the Loom, que é uma marca de roupas, existia uma cornucópia. Ela tinha certeza absoluta que o logo do Fruit of the Loom era assim e não assim. Então, ela entrou em contato com a empresa pedindo esclarecimentos, porque ela dizia que lembrava perfeitamente que o logo tinha sim uma cornucópia. E, misteriosamente, contrariando todas as coisas loucas que já aconteceram nessa história, a empresa não só respondeu, como também fez uma divulgação pública de todas as suas logomarcas, desde o início da empresa até o presente momento. Eles fizeram um post nas suas redes sociais dizendo que nunca sequer houve uma cornucópia em seu logo. E isso deixou as pessoas muito desconcertadas, porque tem muita gente que se lembra dessa cornucópia no logo. E, gente, cada vez que eu falo a palavra cornucópia, minha cabeça incha. Ou palavra ruim. Só que essa mulher, ela estava enlouquecida. Ela foi muito além. Ela fuçou em tudo. Ela fuçou no próprio armário. Ela fuçou brechó. Ela fuçou a casa das amigas dela. Ela estava predestinada a encontrar uma roupa dessa marca que tivesse uma cornucópia no logo. E acreditem vocês o que aconteceu? Ela encontrou.
Ela encontrou em uma blusa antiga guardada no sótão da casa da mãe dela. A tal da blusa tinha o logo e o tal do logo tinha a cornucópia. E misteriosamente, como sempre acontece em casos misteriosos, ela postou isso na rede social dela e logo depois de ter postado e logo depois do vídeo ter batido milhões de visualizações, o perfil sumiu e ela nunca mais apareceu nas redes sociais. Mas o que importa aqui nessa nossa história não é o desaparecimento dessa moça, até porque ela pode simplesmente só ter deletado o perfil do TikTok dela, certo? O que importa aqui pra gente é que a empresa mentiu deliberadamente. E não apenas essa empresa, todas as outras empresas e marcas que fazem parte do efeito Mandela estariam mentindo de alguma forma. Então, as pessoas começaram a pensar, e se o efeito Mandela não for um simples erro de memória coletiva, mas sim o sintoma visível de um programa de reescrita global da realidade? Tipo uma operação silenciosa de manipulação das memórias humanas em escala planetária. Então imagina comigo aqui o cenário. Você jura que algo aconteceu, tipo uma frase num filme, um nome, um logotipo, um evento histórico, e descobre, de repente, que tudo, absolutamente tudo aquilo que você acreditava foi oficialmente de um jeito que você nunca se lembra de ter existido. Imaginou? Pois é, agora imagina isso em escala global, porque você não está sozinho. Milhares, às vezes milhões de pessoas lembraram exatamente como você. E todas essas pessoas que se lembraram exatamente como você estão erradas. Será que essas pessoas todas estão erradas? Ou será que nós vivemos em uma realidade, tipo um software, que é editado em tempo real para fazer com que a gente pense que a gente tem memórias falsas, quando na verdade isso é só uma manipulação da nossa história? A hipótese, então, agora, a nova teoria da conspiração levantada, é de que o efeito Mandela não seja uma falha na mente humana, mas sim um experimento social cuidadosamente arquitetado. Um teste para medir até onde as massas podem ser convencidas de que nunca viram o que viram, de que nunca leram o que leram, ou de que nunca viveram o que viveram. Essa hipótese sugere que as agências com acesso à tecnologia de manipulação de dados, ou talvez até uma inteligência artificial quântica, ou talvez algo ainda mais avançado, estariam apagando e substituindo registros digitais, físicos e psicológicos para testar o limiar do apagamento cultural e histórico. Tipo aquele episódio de Black Mirror, onde a menina tem acesso a uma inteligência artificial quântica e ela altera as coisas em tempo real para prejudicar a sua coleguinha da escola. Quem aí se lembra? É da última temporada agora, tá? A realidade, então, agora se torna um campo de edição contínua. E cada falso detalhe que descobrimos seria, na verdade, um gatilho para condicionar a nossa aceitação da versão oficial como a única possível. E essa teoria que eu tô contando para vocês parece loucura, não parece? Mas ela encontra ecos em algo que aconteceu na história real do planeta Terra. Eu já contei aqui para vocês em um episódio exclusivo sobre Tartária. Quem ainda não assistiu, eu deixarei o link aqui embaixo na descrição para que você assista e entenda exatamente o que eu estou falando. Mas apenas para contexto, a Tartária, a imensa civilização tecnicamente avançada que aparecia nos mapas antigos, nas enciclopédias e nos livros oficiais até o século XIX e que se estendia por vastas áreas da Rússia, da Ásia Central e até da Europa Ocidental. Ela era descrita como um império grandioso, com arquitetura ciclópica, com tecnologia inexplicável e estruturas que não condizem com a linha do tempo oficial da humanidade, foi apagada dos registros oficiais e nunca existiu. Mas como assim? Como que eles apagaram mapas? Como que eles apagaram estruturas, prédios, construções? Como que eles apagaram tudo isso? Bom, como isso foi feito, não se sabe. Só o que se sabe é que Tartária sumiu dos livros, dos currículos, dos mapas, e tudo que restou foram fragmentos, foram plantas arquitetônicas incômodas e construções inexplicáveis, como por exemplo a arquitetura mundial do estilo neoclássico, que aparece em cidades distantes e desconectadas, e obviamente em relatos distorcidos relatados como teoria da conspiração. Se Tartária foi apagada, o efeito Mandela pode ser a fase 2 do experimento de apagamento de memórias globais.
A primeira fase, então, seria eliminar provas físicas e registros históricos de uma civilização. E a segunda fase seria ensinar as pessoas a duvidarem de suas próprias memórias. Porque quando ninguém mais confia na própria mente, a versão oficial torna-se a única possível. A realidade deixa de ser um fenômeno vivido para se tornar uma narrativa autorizada. Se você se interessou por esse pequeno fragmento da história de Tartária que eu contei aqui nesse vídeo, você vai amar o documentário completo. Vou deixar aqui embaixo na descrição, nos cards e também aparecendo nas telas finais desse vídeo, caso você ainda não tenha visto. Agora, se nós unirmos as peças, a suspeita é clara. Nós vivemos em um momento de reescrita da linha do tempo, onde o controle da memória coletiva é fundamental para moldar o presente e programar o futuro. E Tartária foi o protótipo disso que nós estamos vivendo agora. O efeito Mandela é o teste em massa de algo que foi protótipo com Tartária. Então, quando você lembrar de algo e disser, eu tenho certeza que isso é assim, mas o Google, a internet, o TikTok e até o ChatGPT tentarem te convencer do contrário, lembre-se, o que mais foi apagado enquanto você dormia? Bom, eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo desconcertante, plantando essa semente da discórdia na mente de vocês. E eu quero saber, obviamente, as opiniões de vocês aqui embaixo nos comentários. Você já tinha ouvido falar dessa nova teoria sobre o efeito Mandela? Se sim, comente aqui embaixo a nossa palavrinha mágica de hoje, que é efeito Mandela. E eu vejo vocês então, claro, se aceita permitir, se a história do planeta Terra não me apagar e se o Google não me deletar, no nosso próximo vídeo. Bye!